E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Finalmente, depois de 3 temporadas e de uma temporada aí, a última, que durou praticamente um ano, porque ela soltava episódios semanais, foi muita coisa, muitas informações surgindo aí, mas chegamos ao fim da série O Verão que Mudou a Minha Vida. Essa série ela é baseada na obra da Jenny Han, que é também a mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, e agora, né, com essa terceira temporada, a gente finalmente teve a resposta que estávamos aguardando desde o começo, que é: com quem a Belly vai ficar? Mas tendo essa pergunta respondida, agora surge outra pergunta que é: como a gente vai viver sem assistir essa série toda semana e principalmente ouvindo toda a trilha sonora da Taylor Swift que permeou a temporada inteira? Mas por mais que ela deixe saudade, foi uma série que teve uma temporada boa. Eu achei que a velocidade, né, o ritmo dela foi muito bom. Claro, sempre tem aqueles episódios, né, que a gente chama de filler, que são um pouco mais enroladinhos ali pra desenvolver uma coisinha ou outra. Mas no final das contas, né, 11 episódios aí que se passaram foram bem desenvolvidos, foram bem montados. E agora eu vou falar um pouquinho pra você, né, das minhas percepções em relação a toda essa história, né, mas focado principalmente nessa última temporada. Mas antes eu queria pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal e ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, porque eu sempre falo sobre séries, principalmente filmes também. E já avisando que esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não viu o episódio final de O Verão que Mudou a Minha Vida, pra vocês assistirem antes de vir aqui. E assim, o meu primeiro contato, né, com O Verão que Mudou a Minha Vida foi em relação ao livro. Eu li ele, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. E sendo muito sincera com vocês, eu detestei. Eu não gostei do livro, assim, eu confesso, eu li o livro 1 inteiro, não tive nenhuma vontade de ler nem o 2 e nem o 3, então eu literalmente parei ali. Mas a minha impressão do livro foi que a Belly, ela era uma personagem extremamente mimada, extremamente dramática, chata para caramba, eu não conseguia me conectar com ela. O Conrad era grosso, totalmente mal educado, por mais que a gente depois entendesse tudo que ele tava passando, não justificava nem um pouco as atitudes dele, principalmente com a Belly. Ah, mas eles eram adolescentes, beleza. Tá bom, eles eram adolescentes, eu fui adolescente também, nem por isso eu fui babaca que nem eles. Mas assim, claro, cada adolescente tem sua peculiaridade, só que assim, é um livro, eu tenho que sentir alguma coisa boa além desse livro, eu espero, pelo menos. Não senti não, eu senti só ranço por todo mundo. Jeremiah também, no primeiro livro, eu lembro pouquíssimo dele. Quando eu lembro, acho que é só no final, quando ele ia buscar a Belly atrás do Conrad, eu falei, nossa, tem alguém decente no livro. Mal sabia eu, né? Mas o ponto é que, assim, livro não funcionou pra mim. Mas quis dar uma segunda chance assistindo a série e foi uma boa decisão a minha, porque eu achei que a série, ela deu um upgrade muito, muito bom nos personagens. Ainda tinha essa parte um pouco, né, de falta de maturidade deles, por serem adolescentes, mas até aí tudo bem. Só que eu consegui encontrar uma conexão um pouco maior com os personagens. Eu achei a Belly, né, um pouco mais cativante, um pouco mais firme em algumas decisões, coisas que ela no livro não era. E eu achei o Conrad muito melhor, eu consegui entender um pouco mais o lado dele. Claro, no livro a gente tem uma visão um pouco mais unilateral, mas na série a gente pôde ver, né, as conversas que ele tinha lá com aquele autor, lá na primeira temporada, falando sobre a mãe tá doente e tudo mais. Então, deu pra sentir um pouco mais esse peso, essa dor emocional e essa introspecção do Conrad, mas ao mesmo tempo você viu o cuidado e o carinho que ele tinha pela Belly, coisa que no livro eu não senti em nenhum momento, assim, era muito ridículo, assim, o Conrad do livro comparado ao da série. Então, pra mim, né, a série, ela foi muito assertiva nisso, em trazer personagens um pouco mais cativantes, né, na sua história, uma narrativa também um pouco mais fluida, com personagens novos que agregaram e muito ali pra essa história. E outro grande acerto, que pra mim foi o principal, e que foi o que me fez querer ver essa série semanalmente, porque eu sou aquela pessoa que espera sair tudo pra maratonar e aí assistir tudo de uma vez, porque eu sou bem ansiosa, por conta do grande apelo que a série tinha e por essa coisa de com quem ela vai ficar, e muitas pessoas comentando sobre a série, eu tava com muito medo de tomar spoiler, então eu me obriguei ali a assistir semanalmente. Foi uma boa decisão a minha, valeu muito a pena. E a cada semana você ficava ansioso em ver o próximo e fomentava aí discussões entre as pessoas que eram Team Conrad, Team Jeremiah. Nessa última temporada, o pessoal que era Team Jeremiah deu uma fugida, percebi aí, deu uma espalhada. Mas eu gostei muito dessa forma que eles trouxeram de fazer, né? Eles pegaram uma coisa que já é bem recorrente, que a gente já teve em Crepúsculo, teve em Vampire Diaries, recentemente teve naquela série Eu Nunca, que é o triângulo amoroso, que é uma coisa que sempre existiu aí, e aí eles trouxeram isso pra série de uma forma muito bem feita, e por mais que ela traga muitos e muitos e muitos clichês, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que nasci nos anos 90, então eu sou apaixonada, eu cresci com aquelas comédias românticas bem utópicas, assim, que a gente sabe que, né, vai sair, vai encontrar o amor da sua vida aí na rua, não é bem assim. Mas eu gosto muito desses clichês e eu acho que essa série, ela entregou muito bem os clichês que a gente gosta, com aquela
umas falas bem brega, bem cafona, que você consegue repetir com a pessoa antes mesmo dela falar, sabe? Mas é isso que eu acho que às vezes faz falta, pelo menos pra mim, e pra mim funcionou bem nessa série também, né, todos esses clichês que ela teve. E principalmente os simbolismos que já tem algumas temporadas acontecendo, mas nessa última foi muito forte em relação a cores. Então, por exemplo, você via quando a Belly tava mais pra baixo, ela tava usando cinza, quando ela tava com o Jeremiah era azul, quando ela gostava, né, tinha sempre alguma coisa vermelha que remetia ao Conrad. E várias dessas coisas que meio que guiavam a gente pra falar, não, ela vai ficar com o Conrad. Um dos grandes exemplos é o filme Sabrina, né, que é um filme que eles até citam, que ela assistia com a Susana quando ela era mais nova, né, na primeira temporada, e foi também uma grande referência pra essa temporada, tanto que a Belly, ela vai pra Paris, no livro ela vai pra Espanha, né, então ela vai pra Paris por conta do filme Sabrina, ela tem essa briga entre dois irmãos aí, ela acaba escolhendo um, até um dos pôsteres, ele é baseado numa foto do filme Sabrina. Eu sou uma pessoa que ama simbolismos, tentar achar aquelas coisas, tipo, olha, nossa, aquilo ali é assim, aquilo ali é assado. Pra mim foi muito bom também essa temporada, ver todos esses detalhes, essas referências que a gente encontrava com outros filmes, com outros romances, até com próprias obras da Jenny Han também. E agora vamos falar sobre uma das coisas principais dessa história, que é o desenvolvimento dos personagens. Porque se isso não acontecesse, aí o final não seria tão bom quanto pra mim foi. Mas como a gente tem vários personagens, eu vou passar rapidamente por alguns, até chegar nos nossos principais. Mas primeiro falando da mãe da Belly, eu achei que eles fizeram um bom desenvolvimento em relação à Belly, com ela. Senti um pouco de falta de ver Laurel mais com ela. No começo da temporada até achei que eles fossem explorar um pouquinho mais ela por conta, né, que ela tava já voltando com o marido, teve toda a perda da Susana, enfim. Mas não teve muito, eu sei que, né, é uma personagem um pouco mais adulta, às vezes não chama tanto a atenção do público, então eles não desenvolveram tanto ela unicamente, mas desenvolveram muito ela com relação a Belly, tendo aquela briga com ela por conta do casamento com o Jeremiah, depois a reconciliação, e depois a Belly desistindo e a mãe sempre apoiando ali a filha. Então foi muito importante ver essa conexão entre as duas nessa temporada. Já que estamos falando de pais, vou falar brevemente aqui do pai do Jeremiah e do Conrad. O relacionamento do Adam com o Conrad foi um pouco mais facilmente desenvolvido por conta do Conrad, né? O Conrad passou por esse amadurecimento maior aí, né, ao longo das temporadas, e aí a gente vê partindo dele, na verdade, essa necessidade de reconciliação com o pai, e acabou fluidamente dando certo, né? E também tem o Adam com o Jeremiah, que foi um pouco mais difícil, é um pouco mais difícil, né, ainda mais por conta do Jeremiah ser essa pessoa que gosta muito de aprovação, que quer, né, ter aquele tapinha na cabeça falando se tá fazendo certo, continue, sabe? Então tem um pouco mais de dificuldade, mas também foi bom ver esse leve desenvolver entre eles também. Agora, né, o meu casal favorito dessa série inteira, que é a Taylor e o Steven. Pra mim, o sonho da minha vida é eles fazerem um spin-off, o que não é impossível de acontecer, porque no final da série, né, do episódio, a Jenny Han, ela faz uma carta aberta aos fãs, né, pra quem acompanhou a série, também já acompanhou os livros, e no final ela fala, talvez ainda nos encontremos em Cousins. Então, quem sabe aí role um spin-off. Pra quem não sabe, o filme Para Todos os Garotos que Já Amei, né, que tem a trilogia, são baseados no livros da Jane Han. E aí ele teve um spin-off com uma série que é sobre a Kitty, a irmã mais nova da Lara Jean, e tá funcionando muito bem. Inclusive eu fiz vídeo sobre a última temporada que lançou aqui no canal. Então nada impede a gente de ver personagens queridos dessa série num spin-off futuro aí, quem sabe já tá em produção, vamos ficar de olho. Mas falando da Taylor e do Steven, eu acho que também eles tiveram um grande amadurecimento. A Taylor é a minha personagem favorita desde o primeiro episódio, assim, que ela apareceu, porque ela fala tudo que ela quer, ela fala tudo que a gente gostaria de falar pros personagens, mas não tá lá pra dizer, entendeu? Ela fala na cara da Belly o que ela precisa, o que ela não precisa ouvir, pro Conrad, pro Jeremiah, zero papas na língua. Discordo com algumas atitudes ali que ela teve ao longo, né, da sua trajetória, mas, né, ninguém é perfeito. E ela segue aí sendo a minha querida. E o Steven também foi um personagem que foi me surpreendendo na primeira temporada. Ele era tipo, ok, Steven. Na segunda temporada, né, quando ele começou a ficar já com a Taylor, a coisa ficou um pouco mais bonitinha ali de se ver, e o relacionamento deles foi crescendo. Foram só 2 temporadas que eles se desenvolveram, mas pra mim parece que foi muito mais, porque eu acho que foi muito mais rápido, e eles precisaram correr com um pouco esse desenvolvimento, né, porque a Taylor é muito difícil, e o Steven queria tentar se moldar, mas ao mesmo tempo não queria. Então assim, esse desfecho que eles tiveram foi muito importante, porque a gente vê que o jeito da Taylor continua, ela ainda é aquela pessoa um pouco mais arisca, um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo tem uma fala dela na série, né, nesse episódio, que eu achei muito bonita, que é assim, eu não estou fazendo as coisas por você, eu estou fazendo as coisas com você. Então ela prova, né, mais uma vez que relacionamento não é sobre competição, não é sobre se diminuir para o outro brilhar ou vice-versa, é um equilíbrio, simplesmente um equilíbrio, conversa, se abrir e falar, expressar o que o outro quer.
E aí é isso que vai fazer você ver se o relacionamento continua ou não, mas o importante é não desistir dele. E se vale a pena, é focar nesse valer a pena e fazer acontecer. E aí também nessa temporada tivemos uma nova personagem que eu particularmente gostei muito, uma personagem bem forte, bem decidida, que é a Denise. Eu acho que ela é o que a série precisava um pouquinho ali de equilíbrio emocional maduro já existente, não em desenvolvimento. Porque todos os personagens meio que passaram por um processo de desenvolvimento, porque eles começaram adolescentes e agora estão adultos. A Denise, ela já entrou na temporada, na série adulta, então ela já tinha um pouco mais de conhecimento e mais de ciência de quem ela era, do que ela queria. E foi importante, né, a saga, o desenvolvimento dela. Entenda um pouquinho do porquê fizeram ela quase ficar com o Steven, pra depois o Steven perceber que não queria, tá? Foi um pouco forçada a parte dela, toda a narrativa dela foi um pouco forçada. E claro, né, finalizaram com a maior forçação de barra do mundo, que foi ela ficando com o Jeremiah. Eu entendo eles quererem que, tipo, o Jeremiah também merece ser feliz, beleza, tal. Só que assim, ele podia ser feliz com alguma outra pessoa, mas eles quiseram manter num território um pouco mais comum pra gente. E eu não sei se eu gostei, eu ainda tô pensando um pouquinho, porque eu gostava muito da Denise, eu peguei um ranço de Jeremiah, mas eu confesso que o meu ranço pelo Jeremiah, ele diminuiu muito desde que ele terminou com a Belly, lá que ela terminou com ele, né? Então desde que eles se separaram, o Jeremiah pra mim foi, né, em 3 episódios deu uma leve crescidinha. Eu sei que não foram 3 episódios, porque, né, na série eles falam que passou um ano, passou meses. Então deu pra ver um pouquinho mais a diferença dele, e já que eu já tô falando dele, já vou emendar aqui então, e falar do desenvolvimento de Jeremiah, que pra mim, assim, na primeira temporada eu gostava dele, não diria que eu era team Jeremiah, mas eu diria que eu gostava dele, pessoa. Na segunda temporada, um pouquinho menos, assim. Nessa última temporada, pra mim, foi ladeira abaixo. Eu sei que muitas pessoas que eram Team Jeremiah simplesmente desapareceram nessa terceira temporada. Ou literalmente viraram casaca ali e falaram, não, Team Conrad, vamos mudar isso aí. Mas o Jeremiah, ao contrário do Conrad, foi uma pessoa que, com a perda da mãe, o Conrad, ele amadureceu, enquanto o Jeremiah deu uns passos pra trás. Então, assim, né, ficou evidente nessa temporada de que a música Man Child, da Sabrina Carpenter, era a música dele, porque é um pouco isso, né, ele não tava buscando um relacionamento na Belly, ele tava buscando um conforto, uma mãe, talvez, até, uma pessoa que suprisse as necessidades dele, não necessariamente com quem ele poderia construir uma vida junto. Então, foi muito triste de ver, né, esse relacionamento entre ele e a Belly crescendo dessa forma, ao mesmo tempo ver o Jeremiah com a forma mimada dele ali, muito gritante, né, vai ficar pra eternidade, ele querendo um bolo de R$700 e dando um anel pra menina que parecia latão, mas todos merecem uma segunda chance, até nas séries, e o Jeremiah, ele meio que recebeu essa segunda chance, e eu gostei muito do desfecho dele em relação ao trabalho, essa parte madura de ele fazer algo que ele gosta e ele se colocar à frente disso. Então ele, né, fazendo esse jantar que eles estavam montando, né, pros executivos, e ele cozinhando, e ele dominando a cozinha. Eu acho que ele se sentiu um lugar onde ele pudesse ter um pouco mais de autoridade e autonomia. E aí, aquele momento que ele fica com a Denise, eu fiquei meio, tá bom, né, a gente já esperava, desde o episódio passado já tava meio claro que ia acontecer isso, mas, né, não tenho muito a dizer sobre isso. E agora chegamos aos nossos queridinhos protagonistas, temos Conrad e Belly, mas o ponto é que o Conrad, pra mim, nessa temporada, ele já chegou um pouco mais amadurecido. A gente soube, né, que ele tava fazendo terapia, que ele tava passando por algumas mudanças, né, e ele queria cuidar da cabeça dele porque não tava funcionando. Ele tava se auto-sabotando demais, tava prejudicando não só a vida dele, como das pessoas em volta, inclusive a Belly, né, então acabava respingando pra todo mundo. Então essa temporada, pra mim, acho que foi o Conrad consolidando o amadurecimento que ele teve nesse hiato entre a segunda e a terceira. Confesso que teve algumas horas que dá vontade de dar uns tapa na cara dele, porque assim, ainda, por mais que ele tenha amadurecido, ele era meio sem noção em algumas coisas. Entre elas, o fato dele falar para a Belly que ele estava apaixonado por ela no dia do casamento dela, um dia antes, né? Então, assim, entendo essa necessidade, foi extremamente impulsivo da parte dele. Ele mesmo, né, até perguntaram nesse episódio, por que você falou isso pra ela? Quando eu comecei a conversa, eu não esperava falar isso pra ela, né? Mas aconteceu. Então, tudo bem, né? A gente passa pano, eu passo pano pra literalmente tudo que o Conrad faz, porque pra mim, nessa temporada, ele brilhou. Mas o momento em que ele queria ajudar o irmão dele, quando ele que foi causou o problema do irmão dele, eu acho que pra mim, assim, noção passou longe. Se não tivesse a Taylor e o Steven ali pra falar, cara, assim, pensa no que você está prestes a fazer. Então, assim, dá tempo ao tempo, e o Conrad, por mais relutante que ele estivesse, dava pra ver, assim, eu não lembro o nome do ator, mas a atuação dele tava muito boa, porque ele é um personagem introspectivo, e você via no olhar dele essa vontade de falar, fazer, querer fazer algumas coisas. Ele se doando pra Belly ali no casamento, tipo, tendo que ajudar ela a preparar as coisas do casamento que ele não queria nem tá lá. E ele meio que se abdicando dele mesmo pra deixar a Belly feliz. Por um lado, é bonito, é romântico, é fofo, sim. Por outro, é totalmente tenso, porque isso é uma codependência extrema e bizarra. E era uma das poucas coisas que o Conrad precisava amadurecer. E esse tempo da Belly distante dele, nesse 1 ano aí que ela ficou em Paris, eu acho que foi o que realmente fez as coisas melhorarem dessa parte de codependência dele.
E enquanto o Conrad já estava num grau um pouco maior ali de autoconhecimento, a Belly, em compensação, não estava. Essa temporada inteira pra ela foi uma grande luta pra tentar se encontrar, pra encontrar o que ela queria de verdade, tanto que até o finalzinho, né, ela se questiona, porque assim, ela tinha uma grande relação com a Susana. E a Susana querer que ela ficasse com um dos filhos dela, meio que entrou na cabeça dela de uma forma onde ela não sabia mais aonde começava o que ela queria e onde terminava o que a Susana queria pra ela, sabe? Então, o fato dela aceitar ficar com o Jeremiah, dela ainda querer o Conrad, mas ao mesmo tempo ficar relutante com isso, foi tudo traumas, né? Ou situações ali que a Belly viveu, e ela tava num ambiente onde ela tinha as mesmas amizades, a família tava perto, era um ambiente confortável pra ela, mesmo ela indo pra faculdade, ela ainda tinha o Jeremiah perto, eles namoravam. Então, assim, a Belly, ela nunca conseguiu ter a sua independência e viver e saber o que ela queria, sabe? Então, assim, por mais que tenha sido um ano, vamos lá, a gente tá falando de uma série, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem pessoas que em um ano amadurecem muito, coisas acontecem, coisas surgem, coisas desaparecem, e aí as pessoas podem amadurecer a partir dessas coisas. E pra Belly, esse um ano, né, em Paris, foi esse estopim ali pra ela conseguir entender quem ela era, o que ela queria de verdade, e ainda que ela tivesse esses receios, né, pra ela foi bom tá um pouco distante ali, né, de casa, pra amadurecer, pra crescer, pra conhecer lugares novos, pessoas novas, saber o que ela queria, o que ela gostava. Ela nem chegou a trabalhar em algo com que ela queria, né, ela gostava de esporte, ela ia fazer psicologia, mas ela tava lá, cuidando de café, desentupindo privada, vivendo, né, então assim, ela se permitiu viver pra poder entender quem ela era e o que ela queria. E agora falando de Conrad e Belly juntos, então a gente infelizmente só teve um episódio pra ver eles juntos. Admito que eu queria ver um pouquinho mais, mas eu até entendo, porque no livro até meio que a conexão deles é um epílogo, né, até onde eu sei. Então não tem realmente eles juntos, a gente até recebeu um pouquinho mais aí na série do que se tem no livro. Mas foi um episódio, então, onde a Belly e o Conrad, eles têm momentos pra se conversar, pra estarem juntos, né, pra estarem vivendo juntos e também falar um pouquinho, né, de o que aconteceu com eles. E dessa conversa, pra mim, eu saí com algumas coisas interessantes, algumas mensagens interessantes. Uma delas foi sobre as decisões que a gente toma, às vezes, num impulso. Por mais que elas possam parecer erradas, às vezes elas te levam pra um caminho certo. Então a Belly, né, na conversa onde ela tá com o Conrad andando na rua, né, lá em Paris, à noite, ele pergunta pra ela, né, se ela tava tentando se esconder, que ele achou que era isso, porque ele também tava querendo se esconder, meio que como se exilar, né, do mundo, pelas coisas e as decisões que ele fez e as pessoas que ele feriu. É curioso ver, porque a Belly, ela foi tomando uma decisão meio equivocada, né, nessa decisão aí de fugir pra Paris, mas ela acabou encontrando coisas incríveis lá e provavelmente, né, foi um dos momentos que ela viveu mais plenamente e ela gostou dessa decisão. Então, às vezes, você vai com um objetivo pra um ponto e lá você não encontra exatamente o que você ia achar com esse objetivo, você encontra outra coisa até às vezes melhor. Eu entendi também que a Belly e o Conrad estavam em níveis um pouco diferentes de maturidade, não no sentido de maturidade, quando eu digo não é superioridade ou inferioridade mental, não. É no sentido de estar preparado para dar um próximo passo. Então, enquanto o Conrad, né, naquela conversa que eles estavam lá na cama também, fala que ele sabe que ele gosta dela independente de qualquer coisa, porque tudo na vida dele mudou, menos o amor que ele sentia por ela. E a Belly, ela ainda tá nessa situação de transformação. Então a Belly, ela ainda não chegou nesse clique, né, minutos depois ela meio que chega nesse clique, mas ela não tinha chegado muito nesse clique de eu também amo você, independente do que a Susana fez e tudo mais. E aí tem aquele famoso discurso que muitos clichês românticos têm, é o e se. Tem uma frase que eu carrego pra minha vida inteira, toda vez que eu falo e se alguma coisa. Se a minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Então é assim, é uma frase totalmente lúdica pra falar que, assim, se as coisas tivessem acontecido de outro jeito, nada do que está acontecendo agora seria assim. Então, é meio que assim, eu vejo o Conrad querendo chacoalhar a Belly e gritar e falar assim, e se não existe? As coisas aconteceram desse jeito. Agora cabe a você ver se você quer que siga desse jeito ou se mude. Então aí o se vem só depois do que aconteceu. Não dá pra mudar, mas se a gente não tivesse se conhecido, se a mãe do Conrad não tivesse morrido, o ponto é que aconteceu. O que vai acontecer agora é a partir de agora. É a partir da decisão que você toma naquele momento. Então o próprio Conrad falou, se eu tivesse te conhecido aquela noite, eu teria te amado do mesmo jeito. Não dá pra saber, porque não aconteceu. Então o ponto é seguir a partir daquele momento. E tudo se resume ao fato de permitir se aceitar e aceitar o outro, né, da forma como as coisas são.
Então, assim, eu fiz recentemente uma crítica sobre um filme que fala um pouco sobre autossabotagem. E é um pouco do que a Belly fazia consigo mesma, essa parte de se autossabotar em querer a felicidade e não se permitir ser feliz com medo de se machucar. Isso é uma autossabotagem, porque você não sabe se você vai se machucar. E se você se machucar, a vida segue em frente. Tudo que aconteceu com ela só provou isso. Então, é não ter medo. E já me encaminhando aqui pro final, porque o vídeo vai ficar gigantesco, é só dizer que, assim, muita gente esperava que a Belly ficasse sozinha, ficasse com o Conrad, então ficou essa discussão por muito tempo. Inclusive, a Dora até teve uma cena das amigas da Belly conversando com o Conrad, falando, né, tipo, mas o que você foi só romântico, o que não foi. A temporada inteira foi a gente falando isso, se a Belly devia ficar com o Conrad sozinha. O ponto é, como uma romântica incurável, gostei muito do final, gostei da Belly ficando sim com o Conrad, porque essa saga, pra mim, é uma história de um amor romance. E você viver um romance não significa que você não escolheu a si mesmo. A Belly terminar sozinha, beleza, poderia significar alguma coisa. Mas o ponto é que, assim, a saga inteira, ela foi montada pra ser um romance. Era a escolha entre Conrad, Jeremiah e tal, mas ela também escolheu ela mesma. Por que a pessoa não pode escolher a si mesma e escolher ter um romance e viver um romance, sabe? É possível você amadurecer e crescer junto com outra pessoa. São outras formas de crescimento que você vai tendo na sua vida. Você vai aprendendo a se comunicar com essa pessoa, você vai aprendendo a abrir mão de algumas coisas, e isso não quer dizer que você desista de quem você é. É você amar acima de tudo e sabendo que o relacionamento ele tem que ser equilibrado e ele tem que ser saudável. Então essa codependência que ela e o Conrad tiveram no passado, ou essa coisa de o Conrad achar que está fazendo o melhor pra Belly, tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser montado junto, que foi exatamente o que a Taylor falou ali, sabe? É você não desistir do outro. Eu amei no final das contas, eu acho que foi super bonito o final deles, foi romântico, ainda mais em Paris, né, que é a cidade lá do amor. E eu também amei aquele final, né, que foi o epílogo da série, por assim dizer. Se passando um ano dela voltando ali pra casa de Cousins, a gente vendo, né, aquela vista aérea ali da cena final da história, com as hortênsias da Suzanne, e pra mim foi um final muito bonito, foi uma temporada muito legal, eu gostei muito, assim, claro, não foi perfeita, nada é perfeito, mas termino essa saga com um sorriso no rosto, muito maior do que eu tive quando eu li o livro, porque eu terminei o livro e falei, gente, que é isso aqui? E aí, é sério, eles consertaram pra mim o que tava de errado no livro, pelo menos no primeiro livro, né, e agora, né, a gente esperar e ver se vai realmente ter alguma sequência, se vai ter algum spin-off, se a gente vai ver mais de Taylor, de Belly. Eu acho que não é o fim deles, ainda mais porque os atores são muito novinhos, e a Jenny Han, né, já tem o histórico aí de fazer spin-offs das obras dela. Então, né, prevejo muito em breve a gente ver um pouquinho mais aí de Cousins. Acabei de gravar meu vídeo, tava começando a editar aqui, quando de repente descubro a notícia de que vai ter um filme de O Verão que Mudou a Minha Vida. Então, como eu acabei de falar no vídeo que vocês estão assistindo agora, não vai ser o fim da história de Belly, Conrad e a galera toda de Cousins. Então, temos mais um pouquinho pra falar aí sobre essa saga. Já imaginava que isso ia acontecer, né, dado o histórico de Jenny Han, com os livrinhos dela ali. E é isso, mais um dia de vitória pra nós, fãs da saga. Então deixem aqui embaixo os comentários de vocês, se vocês gostaram desse final, se vocês também estavam torcendo pro Conrad desde o começo, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!